Boa tarde, Se pessoal. Para quiser que quem eu está comece. acompanhando aqui, a gente iniciando o nosso webinar. Meu nome é Jorge, sou Head de Produtos aqui na Inovare e a gente tem a nossa convidada, Aline Andreotti, que vai participar do nosso evento. Vamos lá. A nossa dinâmica hoje é trazer a Aline para poder falar um pouco sobre a realidade de cada um de vocês convidados que estão participando aqui da área de segurança de trabalho e, em seguida, a gente fazer a apresentação da nossa ferramenta DDS Digital, que é uma solução para poder fazer a gestão dos diálogos diários de segurança de forma totalmente digital. No final, a gente abre alguns minutinhos para poder tirar as dúvidas que vocês mandarem aqui no chat. A nossa equipe, a Joyce e a Sueli, está acompanhando ali para a gente poder responder cada uma delas, ok? Passo a palavra para a Aline. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Só vou abrir a apresentação aqui e compartilhar com vocês. Então, boa tarde a todos. Agradeço a presença, de quem está presente aqui nesse webinar. Estendo as mais calorosas boas-vindas. E aproveito a oportunidade também de agradecer ao Jorge e ao Lauro, que me convidaram para estar nessa tarde com vocês. Vou falar um pouquinho sobre mim. Então, eu sou a Aline Andreotti, atuo na área de segurança do trabalho e meio ambiente e qualidade há 20 anos, com destaque para sistema de gestão ambiental e segurança e saúde ocupacional. Sou sócia proprietária da Ótimo, sou auditora líder nas 3 normas, na ISO 9, 14 e 45001. Sou consultora especializada em sistema de requisitos legais e sistema de gestão e instrutora de treinamentos diversos. E o nosso tema, o DDS, o Diálogo Diário de Segurança, a ferramenta que é utilizada praticamente por todas as empresas que se preocupam e pensam na prevenção de acidentes, O Diálogo Diário de Segurança, conhecido como DDS, se trata do método mais utilizado por empresas para promover a segurança do trabalho. Ela é uma ferramenta antiga, Aline, muito desculpa, eficiente. só te interrompendo. Não estou visualizando a sua tela, tá? E agora? Agora sim, pode prosseguir. Eu vou só para a tela que eu estava. Eu mudei para a tela onde aparece a minha apresentação. Mudou? Agora sim, pode prosseguir. Então tá. Então eu estava aqui falando da parte do diálogo de segurança, que é uma das ferramentas mais utilizadas nas empresas. Então ela existe aí, teve o início na década de 90, e o seu principal objetivo é a transmissão de conhecimento com foco na prevenção de acidente. E aí muitas pessoas perguntam da obrigatoriedade legal para a realização do DDS. Como que isso é encarado nas empresas? Então, por mais que não exista uma legislação específica para o DDS, a NR1 fala sobre a capacitação e treinamento em segurança e saúde do trabalho e estabelece regras para o treinamento inicial, periódico e eventual. Então, é nesse ponto onde fala desses treinamentos que a gente consegue enquadrar os diálogos de segurança e as empresas usarem de forma bem positiva e explorá-la e cumprir o atendimento dessa legislação. E aí, falando agora sobre os DDS, então você que está aqui, que é da área de segurança, provavelmente, certamente, você tem essa ferramenta dentro da sua empresa. Então, eu peço que você volte o seu pensamento para o processo de DDS que você realiza e responda para você mesmo as perguntas que vou fazer e reflita sobre elas. Como você tem realizado os DDS? Como é o envolvimento da equipe? Quais temas e como eles são abordados? Você consegue controlar efetivamente quem participou dos diálogos? E uma das perguntas mais importantes, o DDS na sua empresa é eficaz? Como você enxerga a ferramenta dentro da sua organização? Então, para o DDS ser realmente eficaz, qualquer ferramenta de transmissão de conteúdo, informação, precisa levar em consideração o público e não pode ser um monólogo. O fato é que hoje em dia a transmissão de conteúdo deixou de ser algo eficaz. Por exemplo, aquilo que chamamos de DDS, Diálogo Diário de Segurança, deveria ser chamado de MDS, Monólogo Diário de Segurança, porque geralmente é um instrutor que fica na frente de todos
ele explana determinado assunto e não tem o envolvimento dos demais. Então, acaba sendo um monólogo e não um diálogo. É preciso que as estratégias de comunicação sejam envolventes, que tirem as pessoas do lugar do ouvinte e tragam para serem co-criadoras do saber. Quando falamos de treinamentos, menos é mais. É preciso fugir de treinamentos extensos e ineficazes. Isso significa treinamentos em doses menores, menos conteúdo. Significa investir tempo e conteúdos que realmente façam sentido no dia a dia do trabalhador. É fazer com que haja aquele envolvimento das pessoas que ali estão presentes. Eu até trouxe uma frase do Confúcio, que ele fala exatamente isso. Conte-me e eu me esqueço. Mostre-me e eu me lembro. Envolva-me e eu compreendo. Então, quanto mais você envolver as pessoas no momento do diálogo, melhor será a compreensão de todos. E como transformar o seu DDS mais atrativo e eficaz? Como conseguir isso, né? Aplicando os conceitos da andragogia. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas a andragogia, assim como a pedagogia, ela é uma ciência que estuda a aprendizagem. Mas diferente da pedagogia, que tem o foco nas crianças, a andragogia busca a melhoria, as melhores práticas e estratégias para ajudar adultos no processo de aprendizagem. E é exatamente o que o DDS faz. Ele passa conhecimento com o público adulto. Então, segundo o Kevin Miller, que é um especialista em andragogia, os adultos conseguem guardar apenas 10% do que ouvem no espaço de 72 horas. E é bom saber que quando o adulto é inserido num processo de aprendizagem, consegue guardar até 80%, 85% de informações. Existe uma pirâmide que ela acaba dividindo em porcentagens a forma como nós aprendemos. Aí tem ler, entender, ver e ouvir. Então existe uma divisão, mas a gente não vai explorar isso porque não é o objetivo aqui. Trocar o DDS por perguntas poderosas. Por exemplo, aonde você acredita que pode ser o próximo acidente no seu setor? Quando você faz uma pergunta, você faz com que a pessoa analise exatamente no setor dela onde tem risco de ter uma ocorrência de acidente. Trocar o papel de instrutor por organizador de ideias e assim buscar contribuição de todos que vão participar do diálogo. E o último e não menos importante, utilize a tecnologia a seu favor e gerencie os dados. Então, a ferramenta DDS, ela gera um número de dados absurdos que você pode utilizar a seu favor, seja na apresentação de uma evidência num processo de auditoria, seja num processo trabalhista, que você precise evidenciar que aquele colaborador passou por diversos treinamentos, menos que poucos em diálogos de segurança, ele é possível você evidenciar esses treinamentos. Então, a técnica do DDS consiste na formação de pequenos grupos e isso contribui muito para o aprendizado. Todas essas opções que foram faladas aqui fazem sentido quando falamos de aprendizagem de adultos, que é exatamente o nosso público. As possibilidades de ferramentas para aplicar são diversas. O limite é disponibilidade de tentar, testar e validar. Todas as estratégias sugeridas não elevarão o tempo gasto no seu DDS ou treinamento. Entender a andragogia e utilizar tecnologia pode fazer a diferença entre apenas transmitir o conteúdo e realmente construir o conhecimento para a mudança de comportamento ou o desenvolvimento de uma nova habilidade. Então, trabalhar o DDS pensando nessa estrutura, você acaba sendo diferente e atraindo as pessoas a participar mais e ter sucesso nos diálogos. E lógico, como eu disse, trazer a tecnologia para que isso contribua para a sua gestão. Então, é só alguns pontos que eu queria trazer sobre o diálogo, sobre como é a aplicação, né, na prática dos diálogos dentro das empresas. Muitos têm dores na aplicação dos diálogos,
seja no gerenciamento de lista, seja na aplicação do dia a dia. Então, a gente acaba tendo muita dificuldade nos diálogos. E ele acaba sendo um monólogo, entendeu um pouco a dinâmica do diálogo. E agora passo a voz para o Jorge. Bacana. Obrigado, Aline, aí, pelas palavras. O conteúdo que você acabou de passar para a gente é muito importante. E muito do que a Aline falou é o que vocês enfrentam no dia a dia ali, de dificuldades na realização dos diálogos, né? E está muito bem conectado com o que a nossa solução traz, porque além de você saber de fato como que você pode executar o diálogo de uma forma melhor, muito mais eficiente, você também tem os problemas ali de gestão de toda essa informação, de todos esses diálogos que ocorrem. E aí a gente tem o DDS para ser esse parceiro nessa gestão. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui para poder mostrar para vocês algumas das principais funcionalidades do DDS. Então, como vocês já estão visualizando a minha tela, aqui a gente está no portal administrativo do DDS, onde a gente consegue acompanhar e fazer a programação de todos os diálogos que a gente precisa realizar ao longo da semana ou até do mês. Então imagina você de forma muito fácil, hoje geralmente, a Aline pode até falar melhor, geralmente quando se programa um diálogo nas empresas, você faz uma programação ali no Excel, faz uma impressão disso, distribui ali entre os líderes de cada uma das áreas, além de fazer impressão dos documentos sobre esses temas que serão aplicados em cada um desses diálogos, certo? Então, você de forma muito fácil, vindo aqui no DDS, no portal administrativo, e arrastando, por exemplo, um tema que você quer aplicar para uma data específica, é bem fácil. Então, por exemplo, vamos imaginar ali que para hoje eu quero fazer alguma programação de uso de cinto de segurança. É só eu clicar aqui no tema e arrastar para a data. Aqui ele vai me pedir um horário que eu quero colocar como programação para realizar esse evento. Então, vamos imaginar aqui que eu quero programar para hoje, às 15 horas. E aqui eu escolho qual que é a área, qual que é o departamento da empresa que vai receber esse diálogo. Então, por exemplo, aqui, tripulantes e manutenção. Gerei essa programação, esse diálogo já está disponível para que a pessoa que executa esse diálogo na empresa acesse pelo aplicativo para poder visualizar o conteúdo. Além dessa programação que a gente tem aqui nessa tela principal, a gente tem também os relatórios. Então, como a Aline falou, a importância de ser realizados os diálogos e de ter todas essas evidências para uma possível auditoria, numa fiscalização, você ter essas informações, está de forma bem fácil. Hoje, assim como é difícil o processo de fazer a programação e direcionar os documentos para as pessoas que vão realizar os diálogos, também é difícil fazer a gestão, porque uma hora está num e-mail ou num documento impresso, enfim, as informações estão soltas, né? Não tem uma organização. Então, no DDS ele traz essa funcionalidade aqui em relatórios para que você, de forma muito rápida e muito fácil, acesse cada um dos diálogos que foram realizados. Então, você batendo o olho, você sabe qual foi o tema que foi aplicado no dia 10/2, qual que é o status desse diálogo, se ele foi concluído ou não, qual foi a área que recebeu esse conteúdo desse diálogo, o turno dessa área, né? Então, dependendo da empresa ali, é uma indústria que funciona 24 horas, você tem essa diferenciação. E aí, dentro de cada um desses diálogos, além de você saber as informações principais, você pode, por exemplo, consultar no detalhe quem foi o executor responsável por aplicar esse diálogo, quando que ele iniciou, quando que ele finalizou, qual que foi as observações que ele inseriu na finalização desse evento, quem foram as pessoas que de fato participaram, né? Um pouco mais para frente eu mostro para vocês no aplicativo, é muito fácil de coletar a assinatura dos colaboradores para novamente ser uma informação importante em uma auditoria. Então você sabe aqui quem são as pessoas que participaram, aquelas que estavam ausentes e até mesmo visualizar qual foi a assinatura dela nesse momento. Junto com essa assinatura, a gente tem informações de geolocalização. Então, no momento em que a gente coleta a assinatura do colaborador, a gente tem quem foi que assinou, qual que é a data, o horário, o IP do dispositivo e a
latitude e longitude, né, o local exato onde foi coletada essa assinatura. Então, são informações aí que podem ser utilizadas para consulta. Além disso, uma informação importante do DDS digital é que ele funciona também de forma offline. Então, para empresas, indústrias e até mesmo para um dos nossos novos clientes que utiliza o DDS em navios, né, em navegação fluvial, muitas das vezes nesse trajeto não tem conexão com a internet. Então, o DDS funciona de forma offline, baixa os dados antes de embarcar, tem ali disponível para você poder utilizar sem internet. Quando você conecta à internet novamente, os dados vão para o servidor e estão disponíveis para ser consultados aqui como vocês visualizam na tela. Além disso, a gente tem uma forma de visualizar também os diálogos por colaborador. Então, apareceu ali alguma auditoria, uma informação rápida que eu preciso pesquisar, eu venho aqui e visualizo quais foram os diálogos que o colaborador Elton participou ao longo dos últimos dias. Ou eu quero filtrar por um mês específico. A gente visualiza a data que foi realizado esse diálogo, quando que iniciou e finalizou, qual que foi o tempo desse evento, né, para saber se de fato esse conteúdo está sendo aplicado com a maior frequência, qual que é o status nesse dia, né, se de fato o Elton estava presente ou não, visualizar a assinatura dele e assim como no geral, aqui no colaborador a gente também pode extrair esses dados. Então você pode visualizar de forma rápida aqui na tela, mas se precisar fazer algum tipo de relatório ou uma análise mais complexa, é possível extrair esses dados em Excel para trabalhar, por exemplo, no Power BI. Aqui na tela inicial a gente tem um dashboard para poder visualizar algumas informações relevantes sobre os diálogos que estão ocorrendo. Então, por exemplo, a gente tem aqui um gráfico que mostra para a gente a quantidade de pessoas que deveriam estar num diálogo, porque foi programado para a área dela, versus a confirmação de presença. Então, a gente sabe ali ao longo dos meses quais foram os meses que tiveram uma porcentagem maior de participantes. Aqui a gente tem um ranking por áreas, né? Então, qual que é o departamento da minha indústria que está recebendo está tendo mais participações, né? Em cada um desses diálogos. Então, a gente sabe aqui que a área, por exemplo, de tripulantes e manutenção está tendo uma participação maior nesses diálogos. Por último, a gente tem aqui um ranking por temas. Quais são os temas que estão tendo mais participação dos colaboradores? Uso de cinto de segurança, ou uso de álcool em gel, segurança em navios? Então, são informações aí para ajudar vocês a decidir qual é o tema que vai ser aplicado na semana, qual que algo que vai ser priorizado. Certo? A gente viu aqui um pouquinho do portal administrativo, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu celular para vocês poderem visualizar como que é a cara do aplicativo, né, que de fato ele é utilizado pela pessoa que propaga os conteúdos para os colaboradores. Como vocês já devem estar visualizando a minha tela, aqui a gente tem o aplicativo do DDS Digital, que é onde a gente visualiza quais são os eventos que tem para a minha área, para que eu possa aplicar para os colaboradores. Então eu sei ali que tem um evento ali em andamento no dia 18, às 11h22, que foi o horário programado, para a área de tripulantes e manutenção, 3 participantes. E aí, se a gente quiser, a gente pode acessar aqui e visualizar os dados. Então, qual horário que foi programado, quando que foi iniciado, quando que ele será finalizado. Aqui a gente tem uma área de documentos, onde toda vez que você cadastra um tema dentro do DDS, você pode anexar um documento ou você pode colocar um resumo, que é aquilo que vai servir de informação para o executor para poder passar de conteúdo para os colaboradores. Então a gente pode inserir aqui imagens, pode inserir texto, enfim, tudo aquilo que serve de material de apoio para a pessoa que vai propagar o conteúdo. E aqui embaixo a gente tem um registro de presença, que é uma das principais funcionalidades do DDS, que é para tirar aquele controle em papéis e caneta que podem sofrer rasuras. Você tem uma dificuldade depois de passar isso para um formato digital, então você tem aqui na palma da mão. Então imagina você acessando a tela de assinaturas e escolhendo quem que você vai coletar a assinatura. Isso é de forma bem fácil. Imagina que eu vou coletar a assinatura do Elton, por exemplo. Eu clico no Elton aqui, dou o celular na mão dele, ele escreve o nome dele e eu clico em confirmar. Pronto, a gente já tem a confirmação de presença do Elton nesse diálogo.
Se for o caso da empresa de vocês que tiver um QR Code no crachá, é muito mais fácil. Você vem aqui, clica em registrar presença, QR Code e aponta a câmera do celular que ele já vai identificar quem que é o colaborador que você está querendo registrar a presença. Além disso, a gente tem a possibilidade também de adicionar participantes externos. Então, vamos imaginar ali que a gente está fazendo um diálogo para uma das empresas do grupo, veio um colaborador de uma outra unidade, de uma outra empresa que não está cadastrado nessa base do DDS, você consegue vir aqui em adicionar participante externo e coloca o nome e e-mail dele ou alguma identificação que ele entra também para a contagem de participantes dos diálogos. Essas são algumas das grandes funcionalidades que o DDS tem para ajudar indústrias, empresas de logística, hospitais, enfim, todas as empresas ali que realizam os diálogos diários de segurança. É a ferramenta ideal para poder ajudar vocês a fazer essa gestão de forma muito mais fácil, rápida e totalmente digital. A Sueli e a Joyce estão acompanhando aqui o chat. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais a fundo, que querem ter uma apresentação mais detalhada sobre a ferramenta, quiser solicitar uma proposta, é só mandar aqui no chat que a gente anota certinho. Para quem tiver dúvida, a gente inicia agora o período para poder vocês enviarem aqui as dúvidas no chat para que a gente possa responder. Posso fazer uma pergunta? Existe limites de usuários para poder ter a contratação do DDS? A gente tem obrigado pela pergunta, Aline. A gente tem um plano mínimo, né, para ser utilizado o DDS digital, mas vai depender ali da quantidade de usuários que você quer utilizar na sua empresa. Mas os planos do DDS digital iniciam a partir de R$ 199. As cargas iniciais, porque sabemos que tem empresa que tem 20 funcionários e empresa que tem 5.000 funcionários. A carga inicial é feita com a empresa, vocês auxiliam, como é feito esse processo? Vamos lá, o DDS digital ele pode ser utilizado de duas formas. Isoladamente, sem integração com nenhum sistema. Nesse primeiro formato, a gente faz uma carga inicial. Então, por exemplo, a empresa passa para a gente uma planilha, um arquivo TXT, qualquer arquivo nesse formato, para que a gente pegue todos os cadastros desses colaboradores e faça uma carga inicial de uma vez só, para que não tenha que fazer um cadastro ali individual. A segunda forma é de forma customizada, aí a gente entende com qual sistema que o cliente quer integrar o DDS digital, para a gente poder visualizar o esforço e o custo adicional para a gente poder suportar o DDS digital conectado com esse sistema que o cliente deseja. Então tem essas duas formas de ter essa conexão dos colaboradores. Só mais uma pergunta? Sim. Se eu quiser alguma coisa customizada, é possível? Sim, como eu estava falando agora, não só para integração, para a gente poder ter os colaboradores vindo de uma origem ali de um sistema, por exemplo, de folha de pagamento, a gente pode se integrar com algum outro sistema para fazer alguma atividade específica. Vamos imaginar que o cliente queira integrar o DDS digital para enviar relatórios para um servidor ou para uma contabilidade ou uma consultoria em específico, toda vez que tiver um diálogo finalizado. É possível a gente fazer esse tipo de integração. Então, precisa entender qual que é a necessidade do cliente de customizar o DDS, seja com funcionalidades específicas para o negócio dele ou para se integrar com diversos sistemas. Mas é possível sim. Assim como os outros sistemas da Inovari para gestão de frotas, gestão de salas de reunião, posições de trabalho, gestão de equipes externas, todos os produtos da Inovari, por mais que eles estejam prontos, são passíveis de customização para poder atender às necessidades dos clientes. Legal. Eu fiz essa pergunta porque, como eu faço o processo de auditoria, eu já vi o diálogo de segurança ser realizado de N formas, de várias formas. E alguns clientes, eles até possuem gráficos e indicadores muito específicos porque fazem parte de um programa deles. Por isso que eu perguntei se existia esse tipo de customização para que eles consigam amarrar tanto a plataforma do DDS digital junto com o programa que eles seguem.
Sim, sim. Não, tem essa necessidade mesmo, não só no DDS digital, mas nos outros produtos, do cliente querer customizar para se integrar, como por exemplo uma ferramenta para construção de relatórios, gráficos e indicadores. E naturalmente, conforme vão entrando novos clientes, os clientes vão trazendo sugestões de melhoria para a ferramenta, naturalmente a gente avalia cada uma dessas necessidades, se são necessidades que são benfeitorias para o produto, né, de uma forma geral, a gente implementa como custo Inovari e a gente vai sempre melhorando, construindo novos gráficos, novos indicadores, novas funcionalidades. Mais alguém tem alguma outra dúvida, pessoal? Tem mais alguém aqui, ó. Vamos lá. Aqui na empresa que trabalho é um diálogo semanal, ou caso necessite algum tópico abordado em forma de DDS. Mas uma vez por mês tenho que subir ao menos um documento em um sistema de executiva. Será que seriam aceitos nesse sistema? A gente chama de diálogo diário de segurança, mas cada empresa tem a sua forma de executar esses diálogos. Tem empresa que executa uma vez por semana, né, no caso semanal, tem outras que realizam diariamente ou a cada 15 dias. Então, você pode utilizar o DDS da forma que for necessário. Você faz a programação desses diálogos e aí tem tudo isso dentro da ferramenta. Teria uma aceitação legal. Sim, o DDS digital, ele fornece todas as informações necessárias para que você possa fornecer para um auditor numa auditoria, por exemplo. Então, você tem o controle digital, né, que traz um pouco mais de segurança para o processo. Então, você tem o executor se logando dentro do aplicativo, registrando que foi ele o responsável por coletar as assinaturas dos colaboradores. Os colaboradores fazem a assinatura na tela do celular. A gente tem tanto o registro da data e o horário, o IP do dispositivo que foi utilizado para coletar as assinaturas, a geolocalização no momento em que foi coletado essa assinatura. Então tem todas essas funcionalidades para garantir que o processo tenha aceitação legal. Respondi a sua dúvida? No nosso caso, como todo tipo de empresas, temos nossos processos trabalhistas e muitas vezes um simples DDS acaba ajudando devido à assinatura do próprio funcionário. Aline, você quer comentar algo relacionado à própria questão da auditoria em si? Claro. A gente sabe que a legislação teve muitas alterações e a aceitação hoje em dia de que a tecnologia contribua, ela é válida, válido sim, e a assinatura, ela é feita pelo próprio colaborador. Como o Jorge mostrou, ela é uma assinatura feita com o dedo do funcionário. Ela só não é a caneta, mas é ele que escreve o nome dele na plataforma do diálogo. Então, sim, ela é válida. Até mesmo porque tem até outros dispositivos que comprovam a localização, login, senha. Então, sim, ela é válida. Exato. E até complementando o que a Aline falou, eu até gostaria de saber o seu nome, que está ali com o tablet. A Joyce está até questionando aqui. Mas enquanto isso, tem clientes nossos de DDS digital que compraram, né, canetas, né, que podem ser utilizadas em telas para poder facilitar o colaborador como se ele estivesse de fato usando uma caneta ali num papel. Então tem essas duas possibilidades. O Fábio, né? Agora a gente tem um nome ali, o Fábio. Respondi as suas dúvidas, Fábio? Perfeito. A Joyce está anotando aqui certinho para poder contatar você posteriormente para a gente poder conversar. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aí no nosso webinar relacionado ao DDS. Queria agradecer muito pela sua presença, Aline, por estar aqui com a gente, para poder, junto com a nossa ferramenta, propagar o conteúdo que você tem muita experiência aí nesses 20 anos na área de segurança de trabalho. Então, agradeço bastante aí a sua presença. Quiser fazer alguns comentários finais. Eu agradeço muito estar presente aqui. Eu sou a maior contribuidora aí em difundir
os conceitos de segurança, levar facilidade para as empresas. Conheço muito das dificuldades que as empresas possuem, porque são dificuldades que eu passei quando eu estava na frente lá, já fui técnica em segurança, já fiz muito diálogo, já sei quais são todas as dificuldades. Já trabalhei em empresas de 100 funcionários e empresas de 5.000 funcionários, onde a gestão de 5.000 nomes em listas de presença era muito difícil você fazer a gestão. E a gente, na verdade, não fazia a gestão, né? A gente acabava não usando isso de forma proativa. A gente tinha muitos indicadores reativos e os proativos não. E o DDS é uma oportunidade de você ter um indicador reativo na empresa, um indicador proativo, onde você mostra realmente de que forma a informação chega para o colaborador e qual é a forma que ele encara e absorve esse conteúdo. E quando você leva a tecnologia, as pessoas passam a aceitar e ver de forma diferente. Elas começam a ver que a empresa está investindo em segurança e ela investe na distribuição do conhecimento também. Então, para mim, é um prazer contribuir com vocês e realmente levar esse conhecimento a todos. Perfeito. E fico disponível se quiser fazer outros também. Com certeza faremos os próximos. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês. Caso vocês queiram, assim como o Fábio, conhecer um pouco mais sobre o DDS digital ou também as outras soluções da Inovari, como eu havia falado um pouco anteriormente, a gente tem soluções prontas para gestão de diálogos de área de segurança, gestão de frotas de veículos, gestão de field services e equipes externas, gestão de salas de reunião, posições de trabalho, além da nossa unidade de negócio focada em desenvolvimento de sistemas web e aplicativos móveis do zero. Então, fiquem à vontade, vocês podem acessar o nosso site www.inovariti.com.br para conhecer mais dessa e de outras soluções da Inovari. Obrigado, pessoal, e até a próxima.